Aleluia! Como é maravilhoso quando nós entendemos essa mensagem, essa palavra, e quando juntos como igreja, nesse mesmo espírito, né, no Senhor, de adoração, de reconhecimento, nós podemos cantar: não sou mais escravo do medo, não sou mais tiranizado pelo medo, não sou mais paralisado pelo medo, porque eu sou filho de Deus. O Senhor tem me feito alguém de coragem. Essa pessoa que está ao seu lado é uma pessoa de coragem. Coragem para estar aqui, né, nessa noite tão especial e juntos cantarmos, louvarmos, entoarmos o nome do Senhor, exaltarmos, né? Que bênção, que bênção. Eu quero convidar você, mais uma vez, junto comigo, vamos entregar a Deus esse tempo, e vamos pedir que o Senhor fale conosco. Já tem falado com louvor, com a palavra introdutória, não é? Lemos ali em Coríntios aquela palavra tão abençoada, que nos incentiva, que nos leva para mais perto do Senhor. Agora nesse momento de louvor, e agora também com a palavra do Senhor que iremos ouvir, peça a Ele: fala comigo através da Tua palavra nesse momento. Usa a vida do mensageiro, por Tua misericórdia, por Tua graça. Ah, Deus bendito, Deus bondoso, que bom que o Senhor nos tornou livres do medo, livres da mentira, livres de tudo aquilo que tentava nos separar do Senhor. Não somos mais escravos do mundo, do medo, do pecado, porque somos feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo, por todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Pai bendito, aqui está a Tua igreja orando nesse momento. Ouve-nos, e que a Tua graça, que é sempre real em nossas vidas, nos conduza ao entendimento, nos conduza à Tua vontade, ó Pai. Usa-me, traz-me da Tua graça, da Tua unção, clareza, graça e unção maior para a Tua igreja ouvir, entender e viver, obedecer a Tua palavra. Pai bendito, aquele que está triste, receba do Senhor a alegria. O ansioso, receba do Senhor a paz. O enfermo seja curado em nome de Jesus. Os opressos sejam livres, libertos em nome de Jesus. O perdido encontre salvação também em Jesus. E que a Tua igreja seja edificada no Senhor. Essa é a minha oração, e eu faço, ó Deus, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu dar uma palavra para os nossos queridos que estão nos acompanhando pela internet. Vocês foram agraciados aí. Acredito que o som está chegando melhor para vocês. Em contrapartida, a imagem no formato mais amigável para você assistir. Um pouquinho por vez, nós vamos chegando lá. O áudio já está melhor e ficamos felizes por isso, e vamos em frente. Os irmãos que aqui estão conosco, hoje estamos iniciando uma série de mensagens. Semana passada nós encerramos aquela série que falava chegou a hora, e nós vimos aquelas 10 moças, que 5 delas, somente 5, a metade, eram prudentes, e as outras 5 eram tolas. E vimos que chega o momento em que a porta se fecha e nós temos que estar preparados. Hoje vamos iniciar uma série de mensagens que para mim estão trazendo muita alegria e
Espero que também alcance você com alegria e também que traga a resposta que nós, como igreja, precisamos. A série de mensagens que vamos iniciar é Salmo 91. É esse o salmo que nós vamos ler e é esse o nome da série. A série de mensagens chama-se Salmo 91. E hoje nós ficaremos com o versículo 1. Esse é um dos salmos mais famosos da Bíblia. Esse é um salmo que até quem não é cristão conhece esse salmo. Este Salmo 91, algumas pessoas deixam a Bíblia aberta nesse salmo. E algumas pessoas fazem isso como se o salmo mas nós não cremos em amuletos, mas no Senhor, no Deus dos salmos, e querendo Deus, vamos entender a preciosidade através desse Salmo 91. A maioria dos salmos na Bíblia de Davi, mas também temos salmos de Moisés, de Corá, temos outros que escreveram salmos. Esse Salmo 91, não se tem certeza quem foi o escritor. Alguns sugerem que foi Moisés, mas não temos essa certeza. Mas esse texto então tem algo a nos ensinar. Vamos lá. Salmo 91, versículo 1. Telão, daí numa única versão. Vamos lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Vamos de novo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Amém? Não vou pedir, porque eu creio que todos vocês já conheciam esse salmo, salmo de número 91. Esse salmo, ele está destinado a um grupo de pessoas. Não são todas as pessoas. Para quem está destinado? Para aquele que habita. Aquele que habita. Então, nós vamos aprender esse texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Que tal, aí no decorrer desta série de mensagens, né, sobre o Salmo 91, algum irmão que é membro da igreja conseguir decorar esse verso, esse capítulo todo aqui, e aí vir aqui declamar, falar com autoridade, com unção, quem sabe, para domingo que vem eu vou perguntar, alguém conseguiu? Se não der, no próximo domingo vamos perguntar de novo, alguém conseguiu? Quem sabe, né? Você tem uma memória boa e vai poder utilizar, mas para você ler com graça, com autoridade, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí o texto continua, direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. E vai seguindo, você vai falar. Quem sabe Deus aí está te estimulando a isso. Esse texto então é para aqueles que conhecem o Senhor, para aqueles que se entregam ao Senhor, para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que confiam no Senhor. Esse texto está direcionado a essas pessoas. Vamos aprender nesse momento, quando o texto diz assim, o que é o esconderijo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que será esse esconderijo? Imagine, por exemplo, em países aonde aquilo que aconteceu ali na nossa vizinha cidade de Água Doce e essas outras cidades circunvizinhas, acontece em outros países com uma frequência bem maior, de tal forma que eles precisam construir a casa e um subsolo como esconderijo, como refúgio para momentos de
quando são avisados, olha, vai chegar uma tempestade, vai chegar um ciclone, e aí são avisados, eles vão para esse esconderijo, ficam lá, nesse lugar eles acabam deixando comida em estoque, água em estoque, né? Muita coisa, para que eles possam permanecer nesse momento. Então isso é um esconderijo. Não faria nenhum sentido uma pessoa ter um esconderijo, saber que existe um perigo iminente e não entrar ou não se esconder nesse refúgio. Não faria algum sentido. Então, quando se tem um esconderijo, você sabe que existe o esconderijo, é para lá que devemos correr para nos proteger. Esse Salmo 91, ele fala de proteção. Os dias que estamos vivendo tem tudo a ver com isso que nós precisamos aprender. Como existem pessoas ansiosas, amedrontadas, e quando eles ouvirem essa palavra, e você será esse agente usado por Deus para falar-lhes essa palavra, quando eles ouvirem essa palavra, eles poderão sentir-se também protegidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então existe um esconderijo para aqueles que nele desejam habitar. Eu me recordo, e eu estava falando com a pastora, e como isso não gravou de uma maneira clara na mente dela, então eu pedi, e ela disse, eu não me recordo. Então ficará só no registro da minha memória para repartir para vocês. Estávamos num período de férias no litoral, numa praia lá em Imbituba. Conhece, os irmãos lá conhecem, né? Lá em Ibiraquera. Crianças, eram crianças ainda, os nossos filhos, né? E estávamos lá e de repente nuvens escuras vieram. E de repente, após essas nuvens escuras, um vento começou a vir mais forte. E na praia, quem já conhece, sabe ali que as areias começam a vir, e aquilo parece micro agulhas que vão atingindo, né, a pessoa. E aquilo foi aumentando, aquele vento ficando mais forte, aquelas areias começaram a vir. Nós nos olhamos, já percebemos que era um dos únicos que ainda permaneceram ali, né? O pessoal já tinha saído. E aí o que eu fiz? Peguei os filhos, e a Tânia pegou as nossas coisas, e começamos a fugir, para encontrar o esconderijo, para encontrar um lugar seguro. E nada tinha muito perto de onde nós estávamos. Então a nossa decisão, não temos um esconderijo, nós seremos o esconderijo para os nossos filhos, né? E o protegemos ali. A Tânia pegou umas toalhas ali, colocou em volta para nos proteger também, e ficamos ali até que acalmou, passou, e nós pudemos continuar. Como é bom em momentos difíceis, adversos, né? Nós encontrarmos um esconderijo. O texto fala exatamente sobre esse esconderijo. Alguns textos que eu separei para citar aos irmãos, por exemplo, João capítulo 6, versículo 37, quando o texto diz que aqueles que vão ao Senhor, ele diz, eu não lançarei eles fora, eu não os lançarei fora. Então, ele estaria o quê? Protegendo. Na oração sacerdotal que Jesus fez, no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 21, ele diz assim, quando estava com eles, com os discípulos, guardava-os no teu nome que me deste, e nenhum deles se perdeu. Quando Jesus estava com os discípulos, nenhum dos discípulos, daqueles que eram discípulos, daqueles que de fato amavam, seguiam ao Senhor Jesus, nenhum deles se perdeu,
E por que Jesus falou isso? Porque Ele os estava protegendo. Ele era o esconderijo. Salmo 46, versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então a pergunta que eu fiz nessa parte inicial é: o que é esse esconderijo? Para uma pessoa que está numa tempestade na praia, é encontrar um abrigo, tem algumas paredes que venham protegê-lo. Mais para frente nós tínhamos lá uma placa, mas como a placa era alta, não tinha proteção alguma, não é? Então nós precisávamos de algo que nos protegêssemos. Jesus é o esconderijo. É nele que podemos, e não só podemos, devemos nos esconder. Então, quando esse texto fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, está falando, aquele que encontra em Jesus proteção, aquele que encontra em Jesus refúgio, aquele que encontra em Jesus salvação, aquele que habita nesse esconderijo, encontra proteção. Por fim, como podemos habitar nesse esconderijo? Se entendemos que o esconderijo é um lugar, mas no Salmo 91 ele não está falando de um lugar, mas está falando sim de Jesus. Como habitar em Jesus? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é um texto que nós, ou a grande maioria, já conhece de memória. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, se alguém habita em Cristo. Então, para estar em Cristo, é preciso habitar nele, é preciso estar ligado com ele. Se alguém está em Cristo. E em João capítulo 1, a partir do versículo 10, eu quero ler com vocês. João 1, capítulo 1, versículo 10, até o verso 14. Diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Essa porção aqui das Escrituras fala de um mundo que foi criado pelo Verbo. O Verbo se fez carne, e o Verbo é Jesus. E Jesus veio ao mundo, e o mundo não o recebeu, o rejeitou. Mas aqueles que receberam Jesus, tornaram-se filhos. Então a pergunta que eu fiz agora é: como nele habitar? Como habitar em Jesus? Em Jesus. Quantos aqui creem em Jesus? Então tem uma coisa tão interessante também, que está intrínseco nessa palavra: aquele que crê em Jesus não nasceu na vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Então você não nasceu pela vontade do homem.
Talvez você não entendeu isso, por isso você nem disse um amém. Sabe por quê? Porque existem pessoas dizendo: eu não fui planejado no meu nascimento pelos meus pais. Meus pais não sonharam com o meu nascimento. Não fui planejado. Eu vim como que de uma maneira não planejada. Eu vim como algo que não estava sendo preparado, sonhado. Não, querido, se você crê em Jesus, você é alvo do amor de Deus e você foi criado por Deus. Você não nasceu somente da carne, da vontade do homem, mas você nasceu por vontade de Deus. Isso traz cura para aquele que tem tantas feridas. Tem pessoas com tantas feridas porque o pai rejeitou, a mãe rejeitou, palavras que feriram. Você nasceu por vontade de Deus. E aquele que habita nesse esconderijo, aquele que entende que existe um esconderijo, aquele que habita em Jesus Cristo, pode desfrutar da sombra do Todo-Poderoso. Então o texto que nós lemos agora de João capítulo 1, fala que Jesus veio ao mundo, o mundo não o recebeu, mas aqueles que o receberam tornaram-se filhos. Imagine, nesse momento que a humanidade vive, não estamos falando apenas da nossa cidade, não estou falando do nosso estado, nação, mas da humanidade na terra. As pessoas estão, algumas, graças a Deus, aqueles que creem no Senhor têm mantido a sua visão, o seu foco, o equilíbrio emocional. Mas há pessoas que estão em pânico nesse momento. Se eles ouvirem essa palavra, que existe um esconderijo, existe um lugar seguro, existe um lugar secreto, existe um lugar que protege, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse texto, quando ele fala Altíssimo, Elion, não, no original, fala o maior entre os maiores. Aquele que habita no esconderijo do maior entre os maiores, o Deus Altíssimo, o Deus acima de todos os deuses. A sombra do Onipotente, agora já não está falando do maior, mas do mais forte. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansa. Temos então o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio fala de que eu tenho essa possibilidade de entrar nesse esconderijo ou não. É uma decisão. É uma decisão. Você pode decidir sim ou não estar nesse esconderijo. Sim ou não estar em Jesus. Aquele que habita nesse esconderijo. Pergunta: você deseja habitar nesse esconderijo? Livre-arbítrio, como eu falei, usei de exemplo, não é? Usei de exemplo aquelas casas que tem uma construção e já é preparado o subsolo para proteger, né? Imagine a pessoa: não, eu tenho aquele lugar, mas eu não quero. Eu tenho condições de estar protegido, mas não quero. Existem pessoas que têm todas as condições. O Senhor hoje está te dando essa condição de estar nesse lugar secreto, de estar nesse lugar seguro. O que é esconderijo? É Jesus. Como nele habitar? Aquele que crê e entrega-se ao Senhor Jesus. E por fim, descansa à sombra do Onipotente. Descansa à sombra do Onipotente. Só descansa aquele que confia. Quem descansa? Aquele que confia.
e descansa à sombra do Onipotente. Descansar. Eu torno a falar para os irmãos um exemplo, porque não encontrei um outro melhor e já usei para os irmãos outras vezes. Aqui, uma embarcação turística. Estavam andando numa embarcação turística e de repente houve aquela tempestade em alto mar e as pessoas começaram a ficar aflitas, preocupadas. E no meio de toda essa preocupação, nessa história, nessa ilustração, vê-se uma criança de uns 7, 8 anos brincando num balanço de um parquinho dentro daquele navio. E de todas as pessoas que corriam ansiosas, agitadas, preocupadas, uma delas voltou-se para aquela criança e pediu para ela: você não está com medo? E você já sabe a resposta. A criança olhou para aquela pessoa apavorada, amedrontada e disse: eu não estou com medo, porque o comandante desse navio é o meu pai. Quando nós sabemos quem está no comando da nossa vida, nós nos sentimos seguros. E aquele que se sente seguro pode descansar à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, do Deus Altíssimo. Então, quando nós sabemos quem está no comando, e aliás, agora eu faço essa pergunta: quem está no comando de sua vida? Você já entregou o comando da sua vida ao Senhor Jesus? Você já disse isso a Ele? Toma conta da minha vida, Jesus, seja o Senhor da minha vida. Aí então, quando eu faço, ou nós fazemos isso, Ele passa a ser o nosso comandante, e como nosso comandante, nós podemos descansar seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, esse pode descansar. Eu quero encerrar esse momento lendo com você o Salmo de número 55. Salmo de número 55. Aliás, 2 textos eu quero fazer a leitura. Salmo 55, versículo 22. Deixa eu encontrar aqui também. Salmo de número 55. Versículo 22 diz assim: lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Meu Deus, que maravilha! Lance os seus cuidados, as suas preocupações, lance as suas ansiedades, lance os seus medos, lance o seu futuro, lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. E eu encerro lendo Romanos capítulo 8, a partir do versículo 34, vale a pena você também acompanhar essa leitura, porque ela tem muito a nos edificar. É a palavra de Deus que nos consola, é a palavra de Deus que nos conforta, que nos orienta, que nos sustenta, que nos direciona à salvação em Jesus. Romanos 8, a partir do versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, esse Salmo 91, ele é tremendo, porque ele fala, inclusive, do perigo à noite, o mal que assola ao meio-dia, pestes, leão, a cobra, que fala dessa traição, que fala dessa perseguição, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pode encontrar refúgio, proteção, descanso. Irmãos, se a igreja do Senhor entender, se você, igreja do Senhor, entender essa palavra, esse salmo, se você entender e correr para esse refúgio, como eu posso correr para esse refúgio? Em oração. Enquanto você me ouve falar, você pode estar falando com o Pai nesse exato momento, e nada nos separará do amor de Cristo, nada nos separa. Você pode nesse exato momento dizer: Senhor, eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo, eu preciso e quero e necessito e corro nessa direção, eu preciso dessa proteção. Deus, Ele cuida dos seus, Ele tem cuidado de mim. O apóstolo Pedro, ele disse: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu iria falar no início, não tinha lembrado. Espero que a Helena esteja assistindo também, né? A Helena, né? Nasceu sexta-feira, lindona, uma bênção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode encontrar descanso, refúgio, refrigério. E você também dirá: podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confio, nele eu descanso. Ele tem cuidado do seu povo. Você quer desfrutar dessa proteção? Aquele que habita nesse esconderijo pode encontrar descanso. Diga isso para o Senhor nesse momento em oração: eu quero descansar em Ti. E nós estaremos louvando o Senhor com essa canção. Deus